que vocês acham? O presidente pode ser convencido? Quem é que está tentando convencê-lo, Daniel? Desculpa. São muitos vice-presidentes aí. Vice-presidentes. É. Mas eu acho que tudo passa, acho que até mesmo você postou essa informação ontem, assistindo o seu canal, tudo passa pelo jogo do próximo sábado. É. Né? Um desastre, obviamente, que tornaria insustentável a permanência. Imagina, Daniel, se perder para o Lanterna do campeonato, jogo dentro de casa, talvez até o próprio Renato forçasse uma situação, né? Ou a informação, ela independe do que possa acontecer no sábado. Essa é a minha dúvida. Não, ela pode acontecer... Independentemente do resultado. Não, pode acontecer no caso do Grêmio não vencer. Sim. Tem chance disso acontecer. O Atlético Goianiense, nos últimos 9 jogos fora de casa, perdeu os 9. Então, se o Atlético Goianiense, nos últimos 9 jogos que foi visitar alguém, perdeu os 9, é obrigação do Grêmio ganhar também, mesmo na má fase, mesmo jogando mal, sei lá. Tem que dar um jeito. A minha questão é um pouco mais além. É como é que o Grêmio vai fazer para somar algum ponto depois do Atlético Goianiense, nos próximos jogos em que terá 2 partidas longe da arena, que é o problema. O Grêmio não pode jogar longe da arena porque não pontua, segundo o Renato. Então, depois do Atlético Goianiense, tem Fluminense e Palmeiras. O Grêmio vai... Eu tô considerando que o Grêmio vai ganhar esse jogo do Atlético Goianiense. Ele vai ficar 2 rodadas estacionado nos 38 pontos? Esperando, vendo os outros adversários subir na tabela? A conta do Grêmio, ela fala em 41 pontos para escapar do rebaixamento. Faltam 6, né? Acho que a projeção é sábado agora e depois o Juventude. Evidentemente que não... E aí a emoção. Luxo, não se dando luxo, exatamente, a emoção. Não se dando luxo de perder todos os outros jogos. Mas fazendo esses 6... Acho que está resolvida. Essa conta aí é emocional. Eu não vou nessa conta aí. Essa conta é emocional. Acho arriscado. Eu também. Para mim é 45 para ficar aliviado. Porque você faz essa conta. Faltam 10 pontos. Faz essa conta de 41, aí os times de baixo ganham tudo na rodada. Vamos supor. Isso. E aí como é que fica? E outra coisa, né? O Grêmio tem que ganhar os confrontos diretos, né? Ou impedir que os 2 adversários pontuem, né? Principalmente o Vitória, que é na penúltima rodada, né? O Corinthians, por exemplo, agora já caiu de uma competição. Não vai jogar distraído, pelo menos não em relação à Copa do Brasil, ainda tem a Sul-Americana. Já dá uma aliviada no calendário. Pode se concentrar um pouco mais nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está garantindo todos os seus jogos no Maracanã, né? Ganhou até do Flamengo na condição de visitante, mas era no Maracanã, o Fluminense venceu. Tem jogo hoje, né? Isso. Tendência de vitória. Contra talvez o time que o Grêmio tem que ficar mais atento em relação a um possível confronto. Não porque eles não se enfrentam, mas porque é o time mais cotado a ser rebaixado nesse momento, né? Que é o adversário do Fluminense, que é o Atlético Paranaense. O Grêmio tem que torcer pelo Fluminense hoje. Torcer pelo Fluminense, com certeza. Que coisa estranha, né? Torcer por alguém que na verdade, o ideal seria torcer pelo empate. Eu também acho. O ideal é empatar. Para cada um e o outro ponto foi pra lata do lixo. Claro, se o Fluminense ganhar, ultrapassa o Grêmio. Exatamente. Aí o Fluminense vai a 34 com empate, o Atlético a 32, fica na zona de rebaixamento e o Fluminense fica atrás. Mas ele dá uma sobrevida pro Atlético Paranaense. É que a gente olha, a gente analisa, tem que analisar o micro e o macro nessa situação. O micro, é claro, os dois... Os dois empatando e algum ponto para cada, óbvio, é um resultado a curto prazo muito bom, mas eu não consigo ver o rebaixamento sendo uma realidade a curto prazo do Fluminense, porque o Fluminense ele tem uma melhora, ele tem um material humano melhor que todos os times que brigam contra ele nesse momento. Eu já vi isso, o Grêmio quando caiu dizia assim, o Grêmio não tem time para cair, caiu. Mas o Fluminense se empatar, ele já gera dúvida. Né? Claro. Se ele empata, a torcida que ganhou do Flamengo e tal, mas empatou com o Atlético Paranaense já aí. Não é bem assim, não. Eu me baseio, projetando o duelo contra o Atlético Paranaense, eu me baseio no momento e nos jogadores que o Fluminense tem. O jogo mais importante é hoje. O jogo mais importante é hoje. Se o Atlético ganhar, Daniel, o Lúcio Gonzalez tem 5 derrotas. 5 jogos, 5 derrotas. Se o Atlético ganha hoje e faz o crime, o Atlético ultrapassa o Fluminense. Vai a 34. Então claro, não é bem assim que o Fluminense está tranquilaço. E com o jogo a menos, tem que enfrentar o Galo em data incerta e não sabida. E se o Atlético Paranaense perde,
capaz do Lúcio Gonzalez ser demitido e o Atlético Paranaense ir para outro trabalho, que é o mais provável, né? O Atlético Paranaense perder hoje, o Lúcio Gonzalez com 5 derrotas, a sexta, talvez seja demitido, e é mais um ponto da cartilha do rebaixamento pro time, que para mim hoje é o mais provável de ser rebaixado. De todos que estão brigando, colocando Grêmio, Bragantino, Juventude, Fluminense, o Atlético Paranaense é o mais provável a se juntar a Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético, se a gente for analisar elenco, não é dos piores, né? É que tá muito mal encaixado no treinamento, mas sei lá, e demite o Lúcio Gonzalez e traz um desses técnicos que são bons nessa tiro curto para salvar de rebaixamento. Aqui, o Atlético tá nessa situação porque errou na escolha, né? É que ele tá com um quarto treinador. São 5 derrotas, né, Preto? São 15 pontos, cara. Se o Atlético fizesse 7... Se o Atlético fizesse 7 desses 15, cara, o Atlético ficaria numa situação muito melhor em termos de tabela. É que o Atlético ele erra em muitas escolhas, né? O treinador perdidaço na escalação, nas escolhas. Contra o Corinthians, ele empata 2-2, ele tira o Nicão, que era o melhor em campo do Atlético. Tirou o cara. Então, assim, tem umas coisas, ele tá meio perdidaço, mas ele tem o apoio do Autuori, que foi o Autuori que escolheu ele para ser técnico. Mas, Mal, eu te entendo pelo momento, mas se o Atlético conseguir 2 vitórias nos jogos atrasados, a gente falava dos jogos atrasados para a dupla Grenal, né? O Atlético tem 2 jogos atrasados. Isso aí tem que ser não é a tendência, né? Hoje a gente olha o Atlético Paranaense... mas também não era a tendência do Grêmio do Inter, a gente botava a vitória para a dupla Grenal nos jogos atrasados. Quem é que botava a vitória nos jogos atrasados? Tem 2 jogos atrasados, ganhar já vai para Eram 4 jogos atrasados do Inter contra Flamengo e Fortaleza, a gente não dava vitória pro Inter nesses jogos. Não, mas sempre se defendia aí, para você ter razão, sempre se justificava pelos jogos em atraso. São discussões diferentes. É a mesma discussão. Porque a gente colocava o Internacional, havia um lado que queria colocar o Internacional no mesmo grupo de times que tinham 4 jogos a mais. O Inter brigando contra o Vitória... Então, cara, vale pro Atlético Paranaense. Mas eu não consigo projetar além do jogo de hoje pro Atlético, por exemplo. Porque justamente, se ele perde o Fluminense, demite o Lúcio, chega um bombeiro aí da vida, aí tem 2 jogos em casa. Um contra o Cruzeiro do Diniz, que tá em meio às semifinais da Sul-Americana, e o Cruzeiro ainda não ganhou com o Diniz, e outro contra o Vitória. 2 jogos em casa que, na teoria, antes dessa crise toda, o Atlético Paranaense teria condições de vencer. Só não tem agora porque o trabalho é muito ruim do Lúcio.